O neoclassicismo surgiu em um contexto com uma nova forma de pensar, que é o iluminismo, que eles acreditavam que o conhecimento era adquirido pela razão, valorizando a liberdade e a individualidade. E também com a situação político-econômica que marcava a Europa, como a Revolução Francesa. Por isso, ele vai se opor ao Rococó e ao Barroco. Ele vai ser uma reedição dos valores greco-romanos adaptados ao novo período. E, fora todo esse contexto, outra coisa que motivou foram as descobertas arqueológicas de Pompeia. Bom, eu vou falar sobre o neoclassicismo no teatro. Como a gente já falou, o neoclassicismo resgatou culturas greco-romanas, questões greco-romanas, como a razão, o uso de muita pedraria, muita coisa antiga, roupas, vestimentas, enfim. E com isso, ele também veio para o teatro. O neoclassicismo resgatou essas culturas greco-romanas para o teatro, trazendo assim também ideias mais realistas, porque além de pegar o classicismo que existia na época com a ideia de drama, de tragédia, ele também usou ideias mais realistas, vindas também como consequências do iluminismo e da Revolução Francesa recém-ocorrida. Essa nova forma de teatro, o teatro neoclassicista, vem acompanhado de 5 regras básicas, que foram definidas por Aristóteles, que diz também que no teatro neoclassicismo tem que ter ação, lugar e tempo. Porque para ele, se não houver ação, lugar e tempo, a gente perde o realismo. Porque na vida real, a gente é composto e cheio de ação, lugar e tempo. A ideia é que seja algo realista, então tem que ter ação, lugar e tempo. Essas 5 regras básicas definidas por Aristóteles são pureza de forma, são 5 atos, ou seja, o teatro tem que ter 5 atos, que são ato 1, ato 2, ato 3, dividido numa mesma história, em momentos diferentes. Então, 5 atos, lembrando que tem que estar dentro de 24 horas, verossimilhança, que seria a sequência de fatos, fatos reais, fatos verdadeiros, ou ocorrimento, ou harmonia de fatos, a verossimilhança, a harmonia de fatos, o realismo, que eu já comentei, tem que ter o propósito. Então, tem que ter o propósito, tem que ter a verossimilhança, tem que ter o realismo, tem que ter os 5 atos, tem que ter a pureza de forma. Outra coisa também que é muito importante destacar é que antes do neoclassicismo tem, por exemplo, o Rococó e outras questões que vieram um pouquinho antes da Revolução Francesa, que elas faziam? Era tudo muito exagerado, era muito só emoção, era muito só exuberância, era muito só exagero, era muito só intensidade. E eles quiseram resgatar essas ideias de realismo, de razão da cultura greco-romana, que era feita antigamente, e juntar a isso, mas de uma forma mais realista. Não viajando demais nas emoções e em tudo, e também não ficando muito pé no chão só nas coisas da razão. Então, tem que trazer um equilíbrio ali e trazendo novidade a esse classicismo antigo que nós tínhamos na cultura greco-romana. Com isso, os cenários eram muito bem trabalhados, as vestimentas eram muito bem trabalhadas para tornar o mais real possível, já que a ideia era trazer a ideia de realidade. A ideia do teatro neoclássico era chegar lá e a pessoa esquecer que estava no teatro, realmente sentir todas as emoções, sentir tudo que estava sendo apresentado ali. O teatro neoclássico era dividido em 2 tipos. Tinha a comédia, que era a satírica, e tinha a de costume. A satírica, ela tinha ironia, crítica, essas coisas, quando você faz uma piada irônica, criticava às vezes o governo, criticava a nobreza. E a comum eram piadas do dia a dia, piadas sobre um colega, algo do tipo. Essa parte da comédia era mais típica das classes mais baixas. Por isso que, inclusive, eles falavam também da nobreza. Era um dos grupos que eles criticavam. E tinham as tragédias, que era mais da nobreza, daquele povo mais bem financeiramente, que gostava mais disso, que também era realista. Então, nas tragédias, tinha sempre, claro, às vezes, por exemplo, a história de uma camponesa que se apaixonou por um nobre, faleceu, enfim, tragédias.
Resumidamente é isso, e resgata tudo aquilo da literatura greco-romana também. Aquilo que traz as histórias, algumas coisas de heroísmo que tem nas tragédias, aquilo de ter alguma pessoa boa ou má, e aí também traz aquilo, às vezes, que tinha antigamente de ironizar o governo. Então são essas coisas assim, antigas, elementos mesmo expressionistas da cultura greco-romana, mas resgatando essa ideia um pouco da razão, saindo um pouco desse exagero que os atores tinham, dessa coisa da intensidade excessiva, de inventar coisas também, sair um pouco da fantasia, sabe? E trazer mais para a realidade. São características do teatro neoclássico. O neoclassicismo afetou a música em paralelo com outros pontos artísticos como o teatro e a produção literária. A música neoclássica valorizava texturas simples, sem muitas coisas complexas, com acompanhamento simples e uma melodia bem definida. Os compositores usavam formas mais clássicas da música, como a sinfonia, ao contrário do barroco e do rococó, que vieram antes, que usavam formas mais complexas, e eles valorizavam uma clareza e uma objetividade, que impedia que eles usassem uma expressão emocional muito intensa. E tudo isso foi conforme o contexto cultural da época. Bom, gente, e eu vou falar sobre o neoclassicismo na arte. O neoclassicismo em si, ele é um movimento tanto cultural como artístico, que ele abrange a arquitetura, a escultura, a pintura, a literatura. E, em si, na arte, ele é um movimento cultural que tem como objetivo fazer a retomada dos padrões estéticos da época clássica. Foi espalhado pelo mundo no começo, pelo século, mais ou menos no século XVIII, e foi terminar mais ou menos pelos meados do século XIX. E as suas cores da arte são frias, enfatizam a pureza, a harmonia, a simplicidade na estética do quadro. E eles destacam o realismo, a realidade das pessoas, a realidade da sociedade. E o seu principal objetivo, a gente poderia dizer assim, é tentar retomar a estética da antiguidade clássica. É isso. Oi, gente, eu vou falar um pouco sobre Francisco de Goiás para vocês. Ele não é considerado um artista do neoclassicismo. Na verdade, ele é amplamente conhecido como um dos principais pintores espanhóis do romantismo. Ele viveu entre 1746 e 1828. O trabalho dele abrangia diferentes estilos e diferentes períodos artísticos. Ele foi influenciado pelo neoclassicismo, especialmente durante sua estadia em Roma, e ele também gostava muito da Grécia, onde ele estudou as suas obras e antigos mestres que ele teve. Goya desenvolveu um estilo único e pessoal, ele transcendeu os limites do neoclassicismo. Ele gostava mais de fazer suas obras inspiradas no que ele estava sentindo, enfim. Suas obras mais conhecidas são Desastres da Guerra, por exemplo, é um retrato brutal e realista dos horrores da guerra, que reflete muito mais sensibilidade romântica do que ideais clássicos do neoclassicismo. Goya ele também produziu pinturas retratando famílias nobrezas, como a família de Carlos V. Nos quais elas evidenciavam a habilidade de retratar a psicologia dos personagens de forma crua e intensa, que também foge do estilo neoclassicismo. Embora ele tenha sido influenciado pelo neoclassicismo, ele estava ganhando mais preferência em relação ao estilo rococó. Oi, gente, eu vou falar sobre o neoclassicismo. E o neoclassicismo ele surgiu no século XVIII e ele era conhecido como os séculos das luzes, e isso graças à sua influência do iluminismo. E como o próprio nome já diz, era um novo clássico. E isso por quê? Como a arte clássica era simplesmente a antiguidade clássica, ela teve grandes influências da arte grego-romana, que priorizava a pureza, o humanismo e entre outros. E o neoclassicismo ele buscava se distanciar do seu passado e buscava romper essa ligação com os movimentos que iam contra a sua opinião. Por exemplo, o barroco e o rococó. Porque eles priorizavam, a emoção sobre a razão. E isso não eram as ideias do movimento.
O neoclassicismo ele é diferente, ele deseja romper a sua ligação com a religião na elaboração de seus traços. E isso vem do fato dele querer recuperar a íntegra da sua arte clássica, o que priorizava a razão e a pureza, e levava mais para um pensamento racional e científico. O movimento neoclassicista, ele sofreu influência não só do iluminismo, mas também do momento que era muito importante para a história, que foi a Revolução Francesa. E com isso a gente pode observar nas suas artes que eram bem clássicas, que priorizavam os detalhes, mas não tanto quanto o estilo barroco. E também eram politizadas por conta da época. E é isso. Obrigada.